You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle walking God. And you are Yahweh. Yesu asa indispensable. Jesus Cristo é indispensável. Soki osana Se Yesu. você está com Jesus, Azana nguya. Ele tem poder Ya kobebisa. de instruir Kindoka fami. toda a fé. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Merci madame janvier, encore pour la télévision. Merci pour la fidélité. Merci pour la boule. Merci pour la bicama. Merci pour la faveur. Comme ça, sans la mansa. Merci pour la tombe. Merci pour la présence de mon sang. Merci parce que vous avez mon abisso. Kamba bisso. Dirigez bisso. Nommez la bisso. Oh, il y a eu des zambés. Des à la musique à l'essica. Na kombo na Yesu osambeli na kondima tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sambe na ngai apambo la présence na yo. Alobi sambe na ngai apambo la présence na yo. Sambe na ngai apambo la présence. Amen. Amen. Sambe nanga pambo la présence na yo. Sambe nanga pambo la présence na yo. Sambe nanga pambo la présence na yo. Et ensemble abattre biso pendant janvier ti dans octobre. Ti que te zambe wana asale la yo makambo minene. Amen. Alobi zambe wana asale lo makambo minene. Amen. Zambe wana asale lo makambo minene. Soki moto ezikisa Shadrach, Meshach, Abednego te situation nyonso ya passe kokomela yo na lobi ekozikisa bomoi na yo te. Ekosilisa bomoi na yo te. Ekosilisa bomoi na yo te. Ekosilisa bomoi na yo te. Adamu pepe malade ndenge nini. Eye po esilisa bomoi na yo te. Nalobi eye po esilisa bomoi na yo te. Eye po esilisa bomoi na yo te. Eye po esilisa bomoi na yo te. Alléluia. Zambo alongisa Israël liboso ya banguna. Zambe wana akolongisa liboso ya maladi nyonso. Akolongisa liboso ya maladi. Akolongisa liboso ya bitumba nyonso. Loba amen. Tozaba tunaisengo kuna moya sikanzaba pesi biso. Amen. 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 Daya mbulo yo ebandaki biso malamu na kombo na Yesu. Bem, amado, este ano nós começamos em nome de Jesus. Ebandaki biso très bien na kombo na Yesu. Começou muito bem em nome de Jesus. Soki tokomi lelo moya novembre. Se nós chegamos hoje no mês de novembro, Daya ezaneti ndoto betokomi penza. bem, amado, é como sono, mas nós chegamos. Alléluia. Ya soko zongi muke na moya mars, avril. Bem, amado, se você voltar atrás em mês de abril e maio, Ndenge mopepe ezalaki. como o vento estava, Tuandoye batesi ke novembre tokokoma. nós não sabíamos se novembro vamos chegar. Alléluia. Ya nzambo asi abateli biso. Bem, amado, Deus que nos Na mopepe protegeu, makasi oyo seleki. no vento tão forte que passou, Nandimi ke tokosilisa mbula oyo na kimia. eu acredito que vamos terminar este ano em Nalobi ke paz. tokosilisa mbula oyo na kimia. Eu disse que vamos terminar este Nalobi ano ke em paz. tokosilisa mbula oyo na Eu kimia. disse que vamos terminar este Tokosilisa ano em mbula paz. oyo na kimia. Vamos terminar este ano em Tokosilisa mbula paz. oyo na kimia. Vamos terminar este ano em Alléluia. paz. Nzambe aza malamu. Deus é bom. Na sanza nyonso ya octobre Todo mês de outubro, tolobaki sur ekobriser balimite financière. nós falamos sobre quebrar os limites financeiros. Ozwi temps ya kolobela bapoint essentiel. Nós tivemos tempo de falar os pontos mais importantes. C'est vrai, moto aza mayele ayoki mpe akopratike na vie na ye. Verdade que a pessoa que é esperta vai
praticar na sua vida. nazobandela koloba maloba yesu alobaki Eu vou repetir que Deus disse. bokozala bato na esengo soki boyebi makambo Vocês vão ser pessoas da terra se você conhecer as coisas. me ekoleka malamu soki botie na misala Mas vai ser mais bom se vocês ya praticarem. maloba na nzambe ntango ezoteyama Bem, mas quando a palavra de Deus está a ser eza pregada, malamu ntango ozoyoka ngo é bom porque você está escutando. ekoleka malamu ntango ozotia na misala Mas vai ser mais melhor quando você vai praticar. nzambe aza fidele Jesus é fiel. nzambe aza fidele Deus é fiel. asalaka na nzela ya baprincipe na ye Ele faz no seu caminho dos princípios. soki biso toaplike baprincipe na ye Se nós aplicar os seus princípios, ye aza fidele akosala ndenge alaka Ele é fiel e vai concretizar como Ele disse. halleluya nzambe aza fidele Deus é fiel. biso soki totosi baprincipe oyo apesi biso Se nós obedecer os princípios que Ele nos deu, ye akosala oyo asalaka biso Ele vai fazer o que Ele nos prometeu. balimite financiere ekokweya Os limites financeiros vão cair. tokovivre lipamboli na finance na biso Nós vamos viver a bênção nas nossas finanças. tokovivre liberté na vie financière na biso Nós vamos viver a liberdade nas nossas finanças. lelo na ngai nalobasire nguya mo efandi na action de grâce Eu quero falar hoje o poder que está dentro da ação de graça. action de grâce eza moko ya makambo eza important A ação de graça é uma das coisas que é importante. na mokristo alinga vivre vie moko différente na bato nyonso No cristão que quer viver uma vida diferente em todas as yaya pessoas. biso nyonso tokozala no baposo mwindo tobotami na afrique touti soki wapi mais différence esengeli emonana Nós todos podemos ter a pele negra, mas deve ter a diferença. différence ekozala wapi Onde que vai ter a ntango diferença? tozo aplike maloba na nzambe Quando nós estamos a aplicar a palavra de tozotia na Deus misala maloba na e nzambe nós estamos a praticar na palavra de lelo Deus. nalingai biso sur nguya mo efandi na action de grâce Hoje eu quero dizer ao poder que está em ação de graça. action de grâce eza fungula monene A ação de graça é uma chave grande oyo ekoki kobrise mpe balimite financier na bomoi na que biso pode quebrar os limites financeiros nas nossas kaka vidas. na bomoi na biso te Não é só nas nossas na vidas, bafamille na nas biso nossas famílias, na bokitani na biso em nossa geração. action de grâce ezali A ação de graça é o quê? action de grâce A ação de eza graça simplement kozongisa bolamu oyo basaleli yo é simplesmente você voltar à bondade que foi feito. donc korendre grâce kozongisa matondo na bolamu oyo basaleli yo Dar ação graça na bondade que foi feito. action de grâce eza simplement koreconnaître bolamu basaleli yo mpe ozongisi bolamu Ação de graça é reconhecer o que foi feito para você. action de grâce eza simplement kozongisa matondo mpona bolamu moko ozwi Ação de graça é simplesmente dar a graça a Deus o que você foi recebido. oyo yo ozwi epai na nzambe O que você recebeu a Deus. ntango oreconnaître yango Quando você reconhece ozongiseli ye matondo e você agradece a Deus, yango nde eza action de grâce é ação de graça. alleluya action de grâce Ação de graça eza mutu oyo azoreconnaître é a pessoa que está reconhecendo. nazwi eloko moko ya malamu epai na nzambe Eu vou receber uma coisa boa a Deus. epi na reconnaissance E eu também é reconhecimento. nazozongisa epai na E nzambe eu vou voltar a Deus. alleluya action de grâce Ação de graça. eza attitude ya bato oyo bazalaka reconnaissant Ação de graça é a atitude das pessoas que têm reconhecimento. alleluya mutu oyo aza reconnaissant A pessoa que tem reconhecimento, ye nde asalaka to apesaka action de grâce é ele que faz, ou é ele que dá ação de graça. mutu aza reconnaissant te A pessoa que não tem reconhecimento, ayebi action de grâce ele não sabe ação de graça. apesaka mpe action de Ele grâce não dá ação de parce graça. que aza reconnaissant te Porque ele não tem e mutu reconhecimento. aza Mas reconnaissant a pessoa que tem reconhecimento, azo reconnaître
reconnaître Ele está reconhecendo bolamu azwi a bondade que foi feita epai na tata nzambe. a Deus, Bolamu azwi a bondade que ele recebeu, reconnaissance wana naquele reconhecimento, azosokisa epai na tata e ele vai devolver a Deus. Alléluia. C'est-à-dire atali vi na ye, Ele vai ver a sua vida, atali libota na ye, veja a sua família, atali bomoi na ye, veja a sua vida. akanisi E ele pensou, habite disse não, bolamu moko nazwi há uma bondade que eu recebi epai na tata nzambe. em Deus, Bolamu moko nazwi uma bondade que eu na recebi bomoi na na ngai, minha vida, na libota na na ngai, minha na família, ndako na na ngai, minha casa. asali nini? O que ele vai fazer? Azokisi epai na E nzambe. ele vai render a graça. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bandi kotanga na Bíblia, Vamos ler na Bíblia, Psaume chapitre 50, Salmos capítulo 50, verset 12 a 14. versículo 12 a 14. Psaume chapitre 50, Salmos capítulo 50, verset 12 a 14. versículo 12 a 14. Chapitre 50, 12e verset à 14e verset. Bible le Bible. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qui y renferme. Est-ce que les mange, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Ouvre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers les Très-Hauts. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Interversion dans le verset 14. T'as juste partie A, voilà. Pour le partie A, par le Bibli. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Amen. Voilà. Eu quero explicar maintenant. Ouça que eu vou te explicar bem. Bona nini esengeli na biso kopesa action de grâce. Por que nós devemos dar ação de graça? Mais bona nini esengeli tolobela tina action de grâce. Por que nós vamos falar sobre ação de graça? Eloko nyonso. Toda coisa, Po mutu asala ngo malamu. a pessoa fazer bem, Fayeba mpona ye nazosala. ele deve saber por que eu estou fazendo. Eloko nyonso. Toda Po coisa, mutu asala ngo na a kimia. pessoa fazer em paz, Sikele yeba. ele deve Bona saber nini. por quê. Soki naliaka fufu. Se eu como fruto, Nayebi ke. eu sei Bona nini nazolia. por que eu como. Se Soki namelaka mai. eu bebo água, Nayebi ke. eu sei Mpona ye nazomela por mai. que eu bebo água. Eloko tocomprendre. A coisa que nós entendemos, Église. a igreja, Bakristo. os cristãos, Makambo ebele tosalaka. muitas coisas que nós fizemos, Toyebaka te. nós não sabemos. Mpona nini tosalaka. Por que nós fazemos? Alléluia. Soki oyebi. Se você sabe Le pourquoi ya makambo ozosala. por que você faz, Okosala ngo malamu. você vai fazer. Raison liboso. A primeira razão, Topesaka action de grâce. a dar ação de graça, Topesaka action de grâce. temos ação de graça, To esengeli topesa action de grâce. devemos dar ação de graça. Raison liboso. A primeira coisa, Yesu Kristo ye moko. Jesus Cristo, ele próprio, Azalaki toujours correndre action de grâce. ele dava dar ação de graça. Amen. Amen. Yesu Kristo nzambe. Jesus Cristo, Deus, Yesu Kristo mwana na nzambe. Jesus Cristo, Filho de Deus, Vida ye nyonso. toda a sua vida, Azalaki toujours correndre action de grâce. todos os dias ele dava ação de graça a Deus Epai ya tata na ye. em seu Pai. Azalaki corrender graças a Deus. Ele dava graças a Deus. Alléluia. Amém. Azalaki kozongisa action de grâce. Ele voltava a ação de graça Epai ya tata nzambe. em Deus. Eso sokobalinga ye. Soki Yesu asala yango. Se Jesus fez, Eke ye aza modèle na biso. se ele é nosso modelo, Tali ngai mpe nakoki kosala. quer dizer que eu também vou Ngai fazer. mpe esengi nasala. Eu também devo fazer. Papa me mpona nini fo topesa action de grâce. Papa, por que vamos dar ação de graça? Yokaki nayebisa yo. Ouça que eu vou te Yesu falar. asala yango. Jesus fez. Yango mpe nazosala. Por isso que eu estou a fazer. Yesu vi na ye nyonso. Jesus, toda a sua vida, Taki na Bible. se você vê na Bíblia, Baverse mingi ezoloba. muitos versículos já falando. Yesu Jesus, azali korendre grâce. ele rendia a graça Liboso na nzambe. a Deus. Na bamoment difficile. Nos momentos difíceis, Jesus, azorendre grâce liboso ele na nzambe. rendava graça a Jesus. Tali verset moko. Vamos ler um versículo. Na point oyo ya liboso. Luc chapitre 24, Lucas capítulo 24, verset 30. versículo 30. Jésus-Christ rendait grâce à Dieu. Yango wana biso mpe tozorendre grâce epai na nzambe. Totali maloba na Nzambe na Luc chapitre 24, verset nango 30. na verset nango 30. Bible lobi boye. Hein? Pendant qu'il était à table avec eux, Voilà. il prit le pain Hein? et après avoir rendu grâce, Ah, il les rompit
et les leur donnant. Alléluia. Donc, il sera qui vit à Jésus. Era a vida de Jesus. Il sera qui style naïe. Era o seu estilo. Il sera qui le lengue naïe. Era o seu jeito. Quand il sera autant de choses basées sur lui. Pensa em todos os momentos que ele comia. Ce que je dis, Se ele pegar o pão, à rendre grâce. ele rende a graça a Deus. Alléluia. Quer dizer, Zambe, merci. Deus Tu fais obrigado. le quoi collier. Porque nós temos a Zambe, merci. Deus obrigado. Je suis lipa. Porque nós temos Zambe, merci. Deus obrigado. Ele bazangi. Porque muitos faltaram, mas nós Preciso solipa. nos deu. Essa que via isso. Quer dizer, é a vida de E Jesus. essa aqui em Zambe. Ele era Deus, Mais, mas style de vie na o Israël estilo da sua vida é pour rendre grâce. render a Et graça par exemple, tata a na ye. Deus Pai Na ba moment nyonso. em todos os momentos. Yeah. Bem amado, Nous sommes au Christo. se você é cristão, Au Christ ngiloba. o cristão quer dizer, Lokola Christo. como Cristo, Lokola Christo asalaki. como Cristo fez, Ngai pe. eu também, Yango nazosala. por isso que estou a Christo fazer. azali ko rendre grâce pas tata. Deus está rendendo a graça ao Pai. Nunca esquece. Quando falo de Jesus, Deus não só embrouillé. Ou como é? Porque quando Deus rende grâce a Deus, você não tem que pensar muito. Amém? Jesus rende a graça a Deus. Pai dele. Amém? Yesu azali ko rendre grâce e pai a Nzambe. Jesus rendia a graça a Deus, Ezalaki ndenge na ye. era o seu jeito, Style de vie na o ye. estilo da sua Yango vida. nayebi sabato. Por isso que eu falo nas Mpe pessoas, nazobandela. e eu repito, Komisa style de vie na yo action de grâce. se habitua ao estilo da sua vida em ação de graça, C'est-à-dire, salamo habitude, Quer dizer- action de grâce. quer dizer, faça o seu hábito ação de graça, Et comme style de vie na que yo. seja o estilo da sua vida, Lokola Yesu. como Jesus. Deuxième raison. A segunda On a razão, décidé de faire action de por grâce. que é que nós devemos dar ação de Et ça, on graça? a démontré reconnaissance dans le mission de mon ensemble. Qu'on démontrer, démonstrar a nossa gratidão diante de Deus. Alléluia. Tanto nós vamos essa ação de graça. Assim que eu estou a dar ação de graça, Eu quero como ele engana muito. ouça uma coisa que veio na minha cabeça. Primeiro bem, A Bíblia diz, moto azana kondima, a pessoa que crê, tokoyeba kondima na misala. nós vamos saber o que é nos seus serviços. Alléluia. Tokoyeba kondima na. Nós vamos saber a sua fé em serviço. O que quer Só dizer? você reconhecer a emoção na Se sala. você tem reconhecimento na presença de Deus, Tokoyeba yango. nós vamos Na saber ação de graça. a sua ação de graça. Não é só que eu falo, cara. Só que engana essa reconhecer a emoção na Se sala. eu tenho reconhecimento na presença Na de Deus, bolamo na ina bobo na ina. sua bondade, na sua minha Na vida, libota na na ngai. minha família, Na ndaku na na ngai. minha Na casa, yebisi batu. eu disse às Ona pessoas, sala ka reconhecer a emoção nzambe. eu tenho reconhecimento na presença de Deus, Isso é solo. é verdade, Ele pagou para onde ele. mas como é que eles vão saber? Então nós vamos demonstrar yango. Quando eu estou a demonstrar, Nós vamos que se faz a ação de e eu estou botando ação de graça, Mas você não vai ninguém. Na comissão nzambe. eu glorifico a Deus, Boa pecingai. porque Ele me deu. Nós a reconnaissance. Eu tenho reconhecimento, Boa pecingai. porque Ele me deu. Isso que eu até. Mas não findo aí, Una demonstrando. eu tenho que demonstrar como, Então nós vamos pensar ação de graça. quando eu estou a dar ação de graça. Aleluia. Amen. Nem na coisa que na lingue moça na ngai. Eu vou dizer que eu gosto da minha mulher, Me bulho gosto na mão bater. mas o amor não termina só nas palavras. Foi na faca. Eu tenho que dar, Moi pas là. eu tenho que dar. Est-ce que je comprends les gars? Amen. Et vous avez le bébé bébé quand na linga kuna linga kuna linga una le pesa que le côté voilà aussi. Donc qui gagne? Donc bem desoloba. A Bíblia diz, Condi mais seguir toda essa mona misala. Amen. a acreditar nós devemos dar A fé. a fé, devemos demonstrar em seus serviços. Só que tu só pose ba acte ya contima. Se nós estamos a dar os autos de a fé, Ils ont plaqué ça que tu sala contima. quer dizer que nós temos a fé. Troisième chose, A terceira razão, o seguir tu pensa action de grâce nós devemos dar ação de graça parce que ingratitude pensa kanzambe mawa. por dar tristeza a Deus. Isso. Yaya. Por nani seguir tu pensa action de grâce. Por que é que nós devemos dar ação de graça? Seguir no yeba lelo. Você deve saber hoje, Nzamba se plana ba ingrate. Deus não se alegra com os ingratos. Nzamba se plana ba ingrate. Deus não se alegra com os Nzamba ingratos. za na mawa tanto za ingrate. Deus fica triste quando nós somos ingratos. Nzamba reketa tanto za ba ingrate. Deus fica triste quando nós somos Yangwana seguir ingratos. na biso ku pensa action de Por grâce. isso nós devemos dar ação de Tanto graça. yo so pensa action de grâce. Assim que você está dando ação de Osola graça, sanzambe koza ingrate. você mostrando que você não é ingrato.
wana te. Você não está na lista daqueles. Alléluia. Nangelanga Luc 17, 17. Toyebi yango malamu na rappelé mbango to avancer. Luc 17, 17. Luc chapitre 17, verset 17. 17, la version numéro 17. Bible la Bible, voyez. Jésus prenait la parole, dit les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Bandera Jesus. Bible la Bible, voyez. Jésus prenait la parole et dit les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Alléluia. Amen. Yes. Azotuna mutu oya bikati. Jesus está perguntando a pessoa que foi salva. Na ebi ki bobi solis na ki dû le prix. Eu sei que vocês sabem a história que ela... Todo basala ki na malade coisa que malade ya soni. As pessoas que tinham doença que era doença de vergonha. Bateu uma boa kama na société pour la maladie. As pessoas que foram jogadas na sociedade. Foi você merci. Vai falar obrigado. E é por a posição que pai Jesus. Aprenda a voltar em Jesus. Foi você merci. Vai falar obrigado. Nem que saca Eu disse nas pessoas. Passa na mutu. A pessoa que tem a Já cabeça por refletir. de refletir Na uti wapi. onde eu saí, Na za wapi. onde eu estou, Aí a coisa lá reconhecer para. ele vai ter reconhecimento a Jesus. Você kanga. Então nada bisaka bino que ndenge na zalaka bisika na komi. Yaya. Olinga te eza miracle nzambe. Amen. Est-ce que você comprend ngai? Amém. Não quando luka lipa kulia. Eu que procurava pão para poder comer. Hein? Na ebite na kolata nini? Eu não sei o que eu vou vestir. Alléluia. Amen. Você tá falando ba ko témoin não te não no comité. Minha mulher disse que não testemunha porque você ainda não chegou. Não na bola mwanzambe até amke funa témoigner. Mas eu vejo a bondade de Deus que eu devo testemunhar. Na ebite ni ti chumba kanga ido até mukenza basala funa témoigner. Eu não sei como é que isso acontece, mas eu tenho que testemunhar. Olimbisa na esa attitude ya vie na mema. Me perdoa que é a atitude da vida que eu levei. Não basala nelo kwa muke. Deus me fez uma coisa mínima. Da témoigner. Eu testemunho. Não basala nelo kwa muke. Deus fez uma coisa Não mínima. na que se reconnaissance. Eu vou apresentar o meu reconhecimento On a comprenant porque eu entendi secret action de grâce. o segredo de ação de graça. Jesus a regretté. Jesus Ami lamentou. wapi neuf. Ele disse: onde estão os novos? Babikite. Eles não foram salvos. Babiki me baki na bango. Eles foram salvos, mas Ela ainda foram me saiu. É, mas eu quero dizer. Pour nani to pesa action de grâce. Por que nós damos ação de Esa graça? parce que ingratitude blessa kanzambe. Porque a ingratidão, e o ingrato lamenta Jesus. Alléluia. Amen. Soki nga na sa ingrat pa na nzambe. Se eu sou ingrato a Deus, Na kolama osaleli é ngai. bondade que Ele me fez, Isa na nzambe pasi. dói muito. Nzambe otala. Deus mesmo. Funa tike na pasi. Eu ia lhe deixar em sofrimento. Nabikisi ye. Eu lhe salvei. Nakakoli ye. Eu lhe salvei. Napesi ye. Eu lhe dei. Maza ingrat. Mas ele é ingrato. Edelajaka nzambe. Incomoda Jesus. Nana comprendre ngai. Amen. Nzambe asepelaka te. Deus não se alegra Ntango tozala ingrat. quando nós somos ingratos. Alléluia. Amen. Quatrième chose. A quarta razão, Pour na esenge tozala ingrat. por que nós devemos, Pour na esenge topesa action de grâce. por que nós devemos dar ação de graça? Eza po action de grâce multipliaka bolamu ya nzambe. Porque a ação de graça multiplica a bondade de Deus. Yaya. Bem amado, Nalingi nayebisa yo. eu quero dizer, Biso nyonso tolingaka bolamu ya nzambe. nós todos gostamos da bondade de Deus. Biso nyonso tolingaka nzambe asala biso bolamu. Nós todos gostamos que Deus nos faça a bondade. Conseil nalingi napesa. Mas o conselho que eu vou te Soki dar, olingi nzambe amultiplie bolamu na ye na bomoi na yo. se você quer que Jesus multiplica a bondade na sua vida, Sala habitude ya kopesaka nzambe action de grâce. faça o hábito de dar ação de graça. Nzambe akomultiplie bolamu. Jesus vai multiplicar a bondade. Nzambe akomultiplie bolamu. Deus vai multiplicar a bondade. Lelo apesi yo moko. Eu já lhe dá um. Se Soki oza reconnaissant, você tem reconhecimento, akomultiplie yango. Ele vai Soki oza multiplicar. reconnaissant, Você tem amultiplie reconhecimento, yango. Ele Soki oza multiplica. reconnaissant, Você tem amultiplie reconhecimento, yango. Ele multiplica. Action de grâce. Ação de graça ezosimba nzambe está pegando a Deus. amultiplie A poder bolamu asalelaki multiplicar a yo. bondade que Ntango Ele nzambe tem apesi feito. yo Quando Deus te dá 5 5, orendre action de grâce. você rende ação de graça. Cela nakopesa 10. Espera que Ele vai te dar 10. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe ntango apesi yo 10 Deus, quando te dá 10, orendre action de grâce. você rende a graça. Cela déjà ba 20 bien likolo. Espera os 20 ou lá por cima. Nana soka ngai. Eya nzambe aza mutu te. É, mas Deus não é pessoa. Akela likolo akela mabele. Ele criou
o céu e a akela terra, nyonso tomonaka Ele criou tudo que nós na estamos vendo. minute moko Em minuto. so nzambe alinga changer histoire na Se yo Deus quer mudar a história da sua vida, akotuna koko na bino te Ele não vai perguntar a sua avó. akotuna voisin na to Ele não vai perguntar ao seu vizinho. oyebi voisin na yo wana Você conhece a Olha, pessoa eu que não gosta de so nzambe você? atuni ye Se Deus te perguntar, akoboya Ele vai lhe dar. alo nzambe so alinga pambola yo Deus quer te abençoar. akotuna moto te Ele não vai perguntar. mais nini azosenga Mas o que é que oyo você deja se apesa ye O que Ele já te est-ce que deu, oloba merci você já falou. O oasi apesa que ye Ele te est-ce que deu, ozala reconnaissant você tinha ntango reconhecimento. toza reconnaissant yaya Quando você é reconhecido, ntango apesa ngai o pouco que Ele me deu, akomultiplier Ele vai multiplicar. tuma so kombali kai ya biso tulinga tomaka Lembra, nós gostamos que subimos. ya kote yaya soki naza na 1 lelo Se eu tenho hoje, lobi naza na ta mibale ou amanhã para mim ter 2, amen après nakomata 4 depois vou chegar nani a alingaka 4. azonga nsima Quem é que aceita voltar atrás? nalinga bayiba ye oyo aza nango Quem é que aceita que seja abungisa moko oyo aza que nango você faça a pergunta que você tem? biso tolinga tomultiplier Nós gostamos que vamos me multiplicar. nayebisa biso secret Mas eu quero dizer segredo. ntango tozopesa action de grâce pa Quando nzambe nós estamos a dar ação de graça a Deus, moto akosa yo te ninguém te mente. ata famille nange elokama Mesmo que a minha família soki ngai nazopesa me action de grâce pa Se nzambe eu estou dando ação de graça a Deus, akomultiplier oyo asi apesa ngai Ele vai multiplicar o que Ele já me deu. esengo to esengo te amultiplier oyo asi apesa ngai Multiplicar o que Ele já me deu. tatanga ngo na bible natangaki ngo nayoki esengo mingi Vamos ler na Bíblia. natangi texto natomboka na bando revoir Eu estava lendo este texto bisika yesu amultiplier mapa onde Jesus multiplicou os pães. mapa ezalaki 5 et na 2 poissons O pão eram 5 e 2 peixes. so omoni opesinga mbangu natangi yango na ntongo oyo alleluya bible elobi A Bíblia diz: mapa ezalaka 5 o pão era 5 embisi ezalaka mibale e o peixe era 2. me ntango yesu azwi yango Quando Jesus pegou, bible elobi ke arendre grâce epai na a nzambe Bíblia diz que ele rendeu graça a Deus. eyebiso kobanda kokaba E ele disse: começam a oferecer. ese ozokobandi ngai arendre grâce epai na nzambe Ele vendeu a graça a Deus mpe apesi badisiple na e ye ele deu nos seus abi discípulos. bobanda kokaba E ele disse: comecem a eyoba oferecer. ntango tozorendre Quer grâce dizer que quando nós rendemos a graça epai na nzambe a Deus, moke toza o nango pouco que nós temos, azomultiplier ele multiplica. ekanisa 5000 personnes Meu amado, pensa 5.000 pessoas. 5000 hommes sans compter basi na bana 5.000 homens, sem contar mulheres e filhos. mpe yesu ntango acomprendre Mas que Jesus, quando entendeu, mapo eza moke esse pão são poucos, miso eza moke esse peixe é pouco, ekolesa bato nyonso não vai dar para poder dar toda a pessoa. bible elobi A Bíblia diz: arendre grâce ele rendeu graça a Deus. ntango arendre grâce epai na nzambe Quando ele rendeu graça a Deus, banke bandi kose multiplier e os pão começou a peixe multiplicar, bandi kose multiplier e o peixe começou a se multiplicar, a Bíblia me disse, bale eles comeram, basilisi acabaram, bakongoli oyo etikalaki esali 12 paniers e eles ajuntaram tudo que ficou e ficou 12 cestos. alléluia Pasteur, Luc 9. hein Luc 9. Matthieu 14 awa Luc 9 10 et ainsi. voilà ntango yana quelques versets suka bisika yesu arendre grâce alléluia ntango yango tokende na Bible elobi boye hein Jésus prit les 5 pains hein et les 2 poissons voilà et levant les yeux vers le ciel, ah il les bénit. hein Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuaient à la foule. alléluia ntango Matthieu ntango mosusu Matthieu akoma tiktok Matthieu olishimoli Matthieu combien 14 19 ntango Matthieu 14 19 alléluia Matthieu 14 19 Matthieu 14, 19. On a 17, on a 17 maman. Matthieu 14, on a dit dans le 17e verset. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons Et il lui dit, hein apportez-les-moi. bamelela ye Et il fit asseoir la four sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. alléluia Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. bandela verset wana esi La bandeli 19e verset. hein Il fit asseoir la four sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, ah il rendit grâce. il rendit grâce
Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, Aux disciples. qui les distribuaient. Mas tinha muita gente. E eu cara isso verter na compreender. Ouça que eu vou te falar a verdade que eu entendi. Na vie, Na vida, pour réclamer que na muke oyo sana. não reclama em pouco que você tem. Na canção do Amen. Na vie, Na vida, pour réclamer que na muke oyo sana péché. não reclama em pouco que Deus te deu. Yaya. Meu amado, ouça. Na vie, Na vida, pour réclamer que na muke oyo sana péché. não reclama um pouco que Deus te deu. Ah, bon, essa ponta, Deus aponta. Esse não é ponto porque Ah, bon, muke oyo na sana na monini. esse pouco, o que é que eu vou fazer com ele? Ali bala bona kenda ko tu malamo exate. Esse casamento que eu fui não tem nada de Yaya. bom. Bem amado, Qui eu suis? o pouco que você tem, Rendre grâce. renda graça, Ça va multiplier. Deus vai te multiplicar. Libisanga yaya. Me perdoe, Naza contre yo te. eu não sou contra você, Ninguém. mas eu, Bisika naza. onde eu estou, Nzambe merci. Deus obrigado. Bisika na okende. Onde eu vou, Eleki salaire na awa. passou o salário Eleki aqui, makambo bien na awa. passou muitas coisas Anataka na za awa. mas no momento que eu estou aqui, Nzambe merci. Deus obrigado. Nana comprendre secret na kaya. Secret na kaya mwana. O meu segredo é esse. Na yebi ki na okende. Eu sei que vou, Na yebi ki yo okende. eu sei que você vai, Anatanda. mas no momento, Kuna na za como awa. você está aqui, Bisika na ndako na fanda kawa. naquela casa onde você vive, Esa ndako na lota te na fina ngai. não é a casa que eu sonhei na minha vida. Yo ka vérité. Ouça a verdade. Ndako nga na zala. A casa que onde eu estou Esa sorte ndako na lota te na fina. não é o tipo de casa que eu sonhei na minha vida. Vi o nga na zala molelo. A vida que eu tenho hoje Esa fina lota na fina ngai te. não é a vida que eu sonhei na minha vida. Mais Mas na solo ba merci. eu estou falando obrigado. Anatanda na swa ona lukaka. No momento para mim ter o que eu procuro, Muke ona zala o mo. pouco que eu tenho, Nalobi merci. eu digo obrigado. Obili ne salema. O que é que vai acontecer? Nzamba ko multiplier. Deus vai me Nzamba multiplicar. ko multiplier. Deus vai Na yebi si multiplicar. mutu moko na tomo na le. Eu falo a alguém nesta manhã, Ke yo zana o ngo. pouco que você tem, Nzamba ko multiplier mo na kombo na ye. Deus vai multiplicar em nome de Jesus. Nzamba ko multiplier mo na kombo na ye. Deus vai multiplicar em nome de Nzamba ko Jesus. multiplier mo na kombo na Yesu. Deus vai multiplicar em Na nome de pesi o Jesus. conseil na tomo ya lelo. Eu vou te dar conselho na manhã de hoje. Ko réclamer te na muke o nzamba Não pesu. reclama o pouco que você tem. Ko réclamer te na mama pa muke nzamba Não pesu. reclama com pouco bom Deus te Ko deu. réclamer te na mama misi muke nzamba Não pesu. reclama com pouco de peixe que Deus te deu. Rendre grâce pas na nzambe. Renda graça a Deus. Ntango ozo rendre grâce pas na Assim você nzambe. vai render a graça a Deus. Laisse-moi ko multiplier. E assim que Ele vai multiplicar. Ngana yekola ko réclamer te pas na nzambe. Eu não aprendi a reclamar a Deus. Nana soko ba ngai. Amen. Ntango ozo rendre grâce pas na nzambe. Quando você está rendendo a graça a Deus, Nzamba ko multiplier. Deus vai A multiplicar. multiplier maba. Ele multiplicou o pão Po Yesu ayima te. porque Jesus não reclamou. Soki ngai na yo. Se eu e você, 5 000 personnes. 5.000 pessoas, Ozela nga mapa muke oyo. você está trazendo um pouco de pão. Bakulia mundeni. Como é que eles vão comer? Bino muzusakana, né? Vocês estão brincando. Ngulu papa oyo. Toda essa pessoa, Ah, moi 5 pains. 5 pães, Bakulia mundeni. como é que eles vão comer? Ndenge yo sala. Como você faz? Vi oyo. Essa vida, como é que eu gostei? Como é que você... Nzambe merci. Deus obrigado. Vi oyo mona lingati. Essa vida que eu vivi, Mais na son tima. mas eu acredito Ya malamu ezali pona ngai. que bom está para mim. Nana soko mali ngai. Yaya onti musika. É, mas você vê onde está. Bisika oza. Onde você Eza está. bisika ozalaki te. Não é o sítio Soki que você está. ondimi te nzambe asamemi yo Se bisika. você não acreditar que Ele já te levou, Bisika ozolota kokende. onde você está sonhando, Okangi robine na yo. você fechou a sua torneira. Nana lobi amen. Nana lobi amen. Amen. Papa, ndenge toza na mwasi na yo so opesi ye mwa 100 mwa 100 kaka ozwa courage mpe opesi 200 akozwa ndenge bato yanga wana baza otindeli ye 50 kaka mwa 50 kaka mwa 100 otinda susu takunakosa mama nanga jile nakufa muke bapesi yo O pouco que te deram, o rendre grâce renda graça, akomultiplier vai multiplicar. omona te ndenge ezalaki Você não veja como ele. opesi mutu 5 Você dá 5. papa merci mpona 5 Ele wana disse que obrigado, papá, por 5. emotive ye E vai multiplicar. E vai fazer bem. omona jour mosusu akanisi mpena 10 apesi Outro dia ele vai pensar, vai te dar 10. ah merci mpona 10 wana Obrigado por esse 10. esungaki nga Me ajudou makambo muito. zela ozwa 20 Espera que você vai ter 20, 30 30. mpona nini Por quê?
reconnaissance O reconhecimento et multiplier kabola. multiplica a bondade. Não só como ninguém. Só que reconnaissance Se o reconhecimento entre biso bato. entre nós as Isso pessoas estimula to sala bolamo. está estimulando para poder fazer a bondade Como pensa? e a Deus. A sala nyonso. Ele fez tudo. Tanto tu sa reconnaissance. Quando nós temos Tu só reconhecimento, renda graça e pai na sala. rendendo a graça a Deus, Aí na emissão. eu quero dizer, E como multiplier bolamo ensemble na. vai multiplicar a bondade de Deus na E sua como vida. multiplier bolamo ensemble na bomo inayo. Vai multiplicar a bondade E de como Deus na multiplier sua bolamo vida. ensemble na bomo inayo. Vai multiplicar a bondade de Deus Nazo na sambe sua na sambe vida. na tongo na lelo. Eu rezo a Deus nesta Sambe manhã. a multiplier bolamo na ina bomo inayo. Deus multiplica a sua bondade na Sambe sua a vida. multiplier bolamo na ina libota na yo. Deus multiplica a Sambe bondade a na sua multiplier bolamo na família. ina ndaku na yo. Sambe a multiplier bolamo na ina ndaku na yo. Ya sulu na no simo yo lota te. Verdade que você ainda não tem o que você sonhou. Na no komi bisika yo Você ainda lingate. não chegou onde você quis. Mais oyo yo si osui. Mas o que você tem, Rende graça a Deus. renda graças a Deus. Alléluia. Nasa millionnaire te. Eu não sou milionário, Mais oyo zaba mas pesika. o que Deus me deu, Abe merci. eu vou falar obrigado. Yango na ye kulisa bato. Por isso que eu fiz a pregação. Kolulaka te ko nzaba pesi bato mosusu. Sepela ko nzaba pesi yo. Se alegra do que você tem, Nzambe merci. Deus obrigado Oyo pesi pelo ngai. que você me deu. Nzambe ko multiplier. Deus vai multiplicar. Alléluia. Oyini ne sala ke tu sa nzambe merci na mkia pesi. Sabe o que acontece para poder falar obrigado no momento de nos dar? Potali ya moninga. Porque você viu do outro. Omoni ya moninga de kio. Você viu do outro que é mais que você. Yango boy ko sekisa nzambe merci. Por isso que você não quer dar obrigado a Ya Deus. moninga ya yote. Pela bandeira do outro não é seu. Ya moninga eza yote. Do outro não é Ayebi seu. se ke moninga eza yote. Yebi se ko kipe ya moninga te. Ya yo eza ndenge mosusu. Yebi se yo eza ndenge mosusu. Alléluia. Oyini malemele na vie. Sabe, muitas das vezes na vida, Ozo sepela te na oyo oza nango. você não se alegra com o que você tem. Po compare mo na moninga. Porque você está comparando com o outro. Na biso secret. Eu vou te falar um Se segredo. compare na yo moko kumisa nzambe makasi. Você compara em você mesmo para poder glorificar a Deus. Okobani ndenge ezali. Totalaka ngai penza. Veja você próprio. Bisika na uti na nzambe. Onde eu saí com Deus. Bisika memi ngai. Onde Ele me levou. Ata Neymar aleki nga te. Mesmo Neymar não me. Mpona nini? Por quê? Par rapport na ngai. Donc na compare te ngai par rapport ya. Eu vou comparar ao Na Neymar. compare ngai par rapport a ngai. Vou comparar eu mesmo. Nana compare ngai. C'est-à-dire naleki ye te ye pa leki nga te mais nga na mileki nga moko. Donc ngai na Leonardo ya 1989 ya Eu e 1990. Leonardo de 1989. Na mileki. Sou mais que ele. Nana compare se kama. Donc nga moko na mileki. Eu próprio mesmo sou mais. Tali photo na Se ngai. eu ver a minha fotografia, Na année 2000. em mês de Quand 2000, j'étais. Yo ka chemise. veja a camisa. Veste vite bakabeli ngai. Ekoki nga te mina koki yango. Papa Gans. Pardon. Papa. Papa Hervé. Sois-moi bien. Sois-moi bien. Sois-moi bien. Et mon nom on s'arrête. Dans les soirs, on continue à m'annoncer à Paul qui va être dans ma salle. Nós vamos comparar na yote menangai. Eu não estou comparando com você, mas com eu E mesmo. nós vamos comparar ngai. Bisika na uti. Onde eu saí, Lelo. hoje, Na bisa moça na ngai. eu falo da minha mulher. Yote ngai. Você não é Onza basali. o que Deus fez. Mama pardon, tu na kumisa. Com licença mama. Com licença. Alléluia. Na conta basali bebe boye. Maya moto cha. Fona baby sasa de be wana pesa. Mai ko sopana. Amen. Osona kanisi. Se eu pensar, Okoya na bapake kote kwa mosala opeta kabwe. Oso malia. Oso malia. Okumisa nzambe te. Okumisa nzambe te. Eu falo ba merci. eu tenho que falar obrigado. Falo ba merci. Eu tenho que falar Falo obrigado. ba merci. Eu tenho que falar obrigado. Reconnaissance. O É reconhecimento comite bola nzambe na moyo. vai multiplicar a bondade de Deus na sua É vida. reconnaissance na É yo. o reconhecimento
ekosimba motema vai nzambe pegar o coração de Deus akoba kosalela e ele permaneça a fazer. amultiplie bolamu. E ele multiplica a bondade. Amen. Amen. Akoko mpe bapoto. Esse amém. Nakapela bato ke tozalaka na Amerike. Eu lembro a gente que nós estamos em América. Outa Afrique ti Amerike ya mosika ya Saindo da África até a América é muito distante. Não brinque. nauta Afrique ti na Amerike. Eu saí em África até a América. naumela na avion. Eza mo avion ya Luanda na Kisasa te. Não é verdade. Distância Il y a 45 minutes. de 45 minutos. Ofani pas beaucoup minutes. Tokomi. Oyo. Olami olaboki na bokomi te. Obato musika. Por que você não aceita? Okamusamele. Você me admira. Wana Amerike. Você está em América. Kumisanzabe. Glorifica a Deus. Você não nem a geografia. Você está no continente da América. engelo bana mutuka na kokende bababababati na kititi baya totala babu nalobi nzamba mitipe bolamu na bomoi na yo nzamba mitipe bolamu na bomoi na yo nzamba mitipe bolamu na bomoi na yo ntango tozosala reconnaissance pa na nzambe Quando nós estamos a ser reconhecimento a Deus, tozopesa ya action de e grâce nós damos ação de graça, naye nalingi nayebisa mas eu quero te dizer, mokeli ozwa o pouco que você tem, nzambe akomitupeya Deus vai multiplicar. mokeli ozwa O pouco que você tem, yebisa nzambe merci diz obrigado a Deus. mokeli ozwa O pouco que você nzambe tem, merci Deus obrigado. nzambe osali O que é que Deus vai atali fazer? mokeya Ele vai ver o nzambe aquele ayebi pouco. kozala besoin ebele Ele sabe que nós precisamos muito. atestion na moke wana Ele vai te tentar naquele pouco. bible elobi A Bíblia diz, soki toza fidele na makambo ya mike se nós somos fiéis em poucas coisas, nzambe akopesa biso makambo ya e minene Deus vai nos dar grandes coisas. soki oreconnaître nzambe na makambo ya Se mike você reconhecer Deus em poucas coisas, orendre grâce na lipamboli ya moke render a graça em pouca bênção, akopesa yo ya monene Ele vai te dar grande. alleluya Amen. opesi nzambe merci na eloko ya moke apesi yo Você dá obrigado a Deus em pouca coisa que Ele te deu. osimbi kiti ya bokonzi na Você ye pegou a cadeira do seu reino akoyoka mposa abakisela ye e Ele vai sentir que você aumentar. E abakisela Ele aumenta. nana azokompane Quem me entende? 3 points po tosilisa Terceiro ponto para nós poder acabar. ntango nini esengi na biso kopesa action de grâce Que tempo que nós devemos dar ação de graça? ntango nini esengi na biso kopesa action de grâce Quando é que nós devemos dar ação de graça? eloko liboso A primeira coisa, avant même ozwa lipamboli ozosenga antes de você ter a bênção que você está pedindo, osengi déjà merci você já pede obrigado. orendre déjà action de grâce ba Você rende a graça a Deus. eza na bato mosusu bakomprena makambo Há outras pessoas que entendem essas coisas. alinga voyager Ele quer viajar. apesi nzambe action de grâce Ele dá a ação de graça a Deus. nzambe action de grâce nazopesa yo Deus, a ação de graça que eu estou dando, mpona voyage na ngai na minha viagem, sika nazokende onde eu vou, fokoli na baporte abre as portas. nano akomi te Ele ainda não chegou. azokende Ele está indo. apesi nzambe action de E ele dá a ação de graça. grâce avant nazwa lipamboli na Quer ngai dizer, antes de eu ter a minha bênção, napesi nzambe action de grâce eu dou ação de graça. naza célibataire Eu sou nano solteiro. nabali te Ainda não napesi casei. nzambe action de Eu grâce dou ação de graça mpona libala na ngai no meu casamento. oyo nano obali te Você ainda não casou? napesi déjà Eu já vou dar ação de graça. nazokombali ngai nazwi nano sembi te Eu não ainda ficar grávida. nazosela nazwa sembi Estou esperando que eu fique grávida. avant nazwa sembi Antes de eu ficar apesi grávida, nzambe action de grâce eu dou ação de graça. ezokombali ngai yaya dimension eza dimension bato akondima Bem, amado, a dimensão é a dimensão das pessoas que creem. dimension bato nyonso te basala nango Não é todas as pessoas que fazem essa dimensão. yaya eza bato moke Poucas pessoas. nazosenga eloko epa nzambe E eu estou pedindo a coisa nano deles. nazwi te Ainda não tem. nazomona mpe mokili yango ezaka molili Eu estou vendo que o mundo está escuro. nazoma te banda ndenge Eu nini não sei como é que eu vou me começar. nazwi action de grâce Mas eu pego a ação de nabi graça. nzambe Eu disse, action Deus, de grâce na ngai oyo essa é a minha ação de mpona graça. libala na ngai É no meu casamento. fiança aza te Não tem noivo. sheri mpe aza te Não tem namorado. jeteme moko mpe nanu te ezozokombali ngai nabike nzambe nazondima Ele disse que Deus, estou crendo obongisa mobali moko mpona que você arranjou um marido para mim. action de grâce na ngai oyo Essa ação de graça, mpona libala na ngai no meu casamento. wana eza dimension akondima Aquela é a dimensão da action fé. de grâce oyo Essa ação de graça yango ningisaka kiti ya nzambe é que mexe a cadeira do reino de nzambe Deus. azali Deus veja. bino napesi ye te Ainda não azasengi tem. nga boye Ele já
pediu. asa pesi nga action de Ele grâce. já deu ação de graça. Yaya. É amado. Nzambe aza Leonardo te. Deus não é Leonardo. Nzambe aleki ngai. Deus é mais que eu. Soki ngai nakopesa biloko malamu na bana na Se ngai. eu vou dar boas coisas aos meus filhos, Nzambe aleki ngai. Deus é mais que eu. Nzambe akopesa plus ke ngai. Deus vai dar mais que eu. Nani azokobali ngai? Ye nazopesa secret. Deus, mas eu vou te dar um segredo. Ozosenga eloko epai na Nzambe. Você está pedindo algo a Deus. Avant ozwa yango. Antes de você ter, Pesa Nzambe action de grâce. dá ação de graça. Amen. Napesa bino témoignage na ngai. Eu dei um testemunho. Le 31 nazalaki na Angola. Dia 31 eu estava lá em Angola. Amen. Na culte na biso kuna na Angola. E nosso culto lá em Angola, Nazwa action de grâce na ngai. eu peguei a minha ação de graça. Alléluia. Ya ba héros de kuna ngai. É eles. Ya ba héros. É eles. Natie na enveloppe. Coloquei no Na bisi envelope. japonaise. Eu disse no diabo. Oyo action de grâce na ngai. Essa é minha ação de graça. Soki osomba kiti mpo na église somba. Você vai comprar cadeira para a igreja, pode Mais comprar. nazosenga Nzambe. Mas eu estou pedindo a Deus. Muno tozokota. Este ano que nós estamos Eza na entrando, makambo na ngai nasenga. há coisas que eu pedi que Mais são so na minhas. yebi so ndenge Nzambe azokwesa bablocage. Se eu dizer que como é que Deus está fazendo cair todos os bloqueios, Bokondima te. você não vai acreditar. Nani azokobali ngai? To Nzambe abrise na sutuki kaka makambo na se ya mbula na esili asi apesi ngai. Nani azokobali ngai? Mpo na nini? Por quê? Secret action de grâce. O segredo de ação de graça, Nasimbaki nano te. eu ainda não peguei, Napesi ja action de mas grâce. eu dei ação de Yesu graça. asalaki yango. Jesus fez. Liboso ya Lazare. É à frente do Lázaro. Lazare akufa. O Lázaro foi morto. Ndenge na babaka. Jean 11:41. Alléluia. Jean chapitre 11. Verset 41. Totali maloba na Nzambe na Alléluia. Jean chapitre 11 na mot 41. Bible no biboye. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends Je te rends grâce. et ce que tu m'as exaucé. Ah. Kita moke. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule Amen. qui m'entoure. Yoka Afin sita. qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Yoka lebisa yo. Ouça que eu vou te dizer. Bisika Yesu alela. Onde Jesus chorou, Likambo ezalaki grave. era uma grave Na coisa. Bible, Na Bíblia, Yesu alela Jesus chorou liboso ya kunda Lazare. à frente do túmulo de Lázaro. Bate ebele bakomante na linga komante eloko yango te. Mais Yesu alela. Jesus chorou. Elingi eloba. Quer dizer, Ka ezalaki grave. o caso era grave. Yesu alela. Jesus chorou. Elingi eloba. Quer dizer, Situation ezalaki désespérée. a situação tinha desespero. Yesu alela. Jesus chorou. Situation ezalaki ya défi. Alléluia. Binemine bazalaki wana. Os seus inimigos estavam aí. Maria azalaki A wana. Maria estava aí. Marta azalaki A wana. Marta estava aí. Akanisi mpe badoliaka na ndako na bango. Ele pensou que estava comendo na casa dele. Moto asi akufi A akufi. pessoa que já está morto e está podre. Bible elobi. A Bíblia diz: Jésus plaira. Jesus chorou. Yaya Yesu alela pamba te. Jesus não chora à toa. Oyebi na biso ki mwana mobali aleli seki likambo eza. So mwana mobali aleli. Se homem chorar, Biso mibali biso etelaka miso ye rouge. nós usamos só Jesus Papa, yango te vermelho. papa. Miso ye rouge. Mais soki mwana mobali aleli. Mas se homem chorar, Likambo eza wana. há uma coisa. Yesu aleli ezala grave papa. Jesus chorou, era grave. Alléluia. Oyoka prière na ye. Mas ouça a sua oração. Je te rends grâce. Eu vou te dar graça. Alléluia. Je te rends grâce. Eu rendo a graça. Eza secret makasi. Mas é um segredo. Likambo eza grave na vie na yo. A coisa que é grave na sua Eza vida compliqué. é complicado. Mais Nzambe. Mas você disse, Deus, Napeso action de eu grâce. vou te dar ação de graça. Napeso action de Eu grâce. vou dar ação de graça. Napeso action de Eu grâce. vou dar ação de Napeso graça. action de Eu grâce. vou dar ação de graça. Bible elobi. A Bíblia diz, Yesu alobi na rendre yo grâce. Jesus disse que eu rendo a graça Parce que oyokelaka ngai. porque você me ouça. Oyokelanga toujours. Você me ouça todos os dias. Mais nasengika mpona bato oyo Mas eu só vou pedir para essas pessoas bayeba. que eles saibam. Lazare asekwa ye. Lazare asekwa. O Lázaro Na ressuscitou. midi na yo nazodeklare na nzela ya action de grâce na yo ekosekwa na kombo na yesu. Nalobi ekosekwa na kombo na yesu. Ekosekwa na kombo na yesu. Nayebi te ya yo nini bakunda. Soki eza libala ekosekwa. Soki eza mabota ekosekwa. Soki eza bambongo ekosekwa. Soki eza voyage ekosekwa. Soki eza nini ekosekwa. Nalobi ekosekwa. Nalobi ekosekwa. Nalobi ekosekwa. Bakunda yango bazosala soni na yo. Bakunda yango bazotala ndenge okotelengana. Mais nazodeklare na nzela
oyo kopesa epai na nzambe reconnaissance na yo ke nzambe aza fidèle situation wana ekozala dekante na kombo na yesu nalobi ekozala dekante na kombo na yesu ekozala dekante na kombo na yesu lelo nasekisa mutu moko likambo wana ezobima na kunda nalobi likambo wana ezobima nalobi ezobima bato baseka bakomona lipamboli na yo bato baseka bakomona lipamboli na yo bato balobaki osila bakomona ndenge ozobanda sika bato balobaki esili mpo na yo bakomona ndenge ozobanda sika nalobi bakomona ndenge ozobanda sika nalobi bakomona ndenge bakokakakakaka Considerando do próprio Lazare, ils sont déjà trop tard. ele dizendo que já é tarde. Eu quero dizer alguma coisa. Mesmo na sua família dizendo que é tarde. O seu marido, a sua mãe diz que é tarde. Depois ele rendeu a graça a Deus. Rendre grâce pas dans ça. Ele rendeu graça a Deus. Jamais rendre grâce. Assim que ele rendeu a graça, Solution pesante. a solução foi dada. Miracle salé. A umidade Na sua aconteceu. tête na medida nilo. Zambe na gai. Asekusa ya yo ekundama na kombo na Yesu. Asekusa ya yo ekundama na kombo na Yesu. Asekusa ya yo ekundama na kombo na Yesu. Asekusa ya yo na kombo na Yesu. Alléluia. Avant qu'on soit lipamboli wana. Antes de você ter aquela bênção, Action de grâce. ação de graça. Você ainda não recebeu Ação de graça. ação de graça. Deuxième chose, Segunda coisa, tu penses action de grâce nós temos ação de graça. pendant que tu es là. Assim que nós estamos à espera, Alléluia. Amen. Nous sommes en action de eu grâce. estou rendendo a ação de Nous sommes graça. là. Estou Nous esperando, sommes suite. ainda não Mais tenho, dans les limite, mas eu não nous cansei. sommes continuer pour action Eu de estou grâce. continuando dando a ação de graça, porque eu já estou cansada. Nasambela mingi. Eu orei muito, Napesa pe mingi. eu dei muito. Nasina lemba na ngai. Estou cansada. Olembe sinyoso. Você cansou, você vai cansar tudo. Nano kigai. Olembe sinyoso. Você cansou e vai fazer cansar tudo. Avant au PC. Antes de você dar, Dans mon c'est le PC. assim que você espera dar. Et troisième chose, E a terceira coisa, dans mon yeux, quando você les recebe pambolina. a bênção, Oye les bosons ensemble. você vem na presença de Deus, L'action de grâce. a sua ação de graça. Eu quero dizer, Ouça o que eu vou dizer. soko kanisi bola mwanzambe. Se você pensar a bondade de Deus Na vie na na yo. sua vida, Okozanga moment pour rendre action de grâce par nzambe. você não vai faltar o momento de render a graça a Deus. Papa non ensuite. Pai, ainda não tenho. Ils ont occasion pensa déjà. É a ocasião de você dar. Papa il combien longtemps? Papai ainda não chegou. Ils ont occasion pensa. É a ocasião de você dar. Oh suis loco. Você recebeu algo? Ils ont occasion pensa. É a ocasião de você dar a ação de graça. Dans la compas les gars. Dans la compas les gars. Dans le dernier verset 1 Thessaloniciens chapitre 17 chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Alléluia. 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 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Bible le Biboye. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses. Alléluia. Quer dizer o quê? Avant la joie, Antes de eu ter, na rendre grâce. eu vou dar. Vou render Na a joie, c'est graça. la joie. O que eu estou à espera, Na rendre vou grâce. render a graça. Dans mon azul, E assim que eu a receber, na rendre grâce. eu vou render a Aí graça. nós vamos o conseil. Minha mãe, eu vou dar um conselho. Como isso agora diz na eu. Faça o seu hábito. Como isso é o estilo de vida na eu. Faça o estilo da sua vida. Mboka nyonso okende. Todo país que você vai, Bato bakoka moyo. é só vão te admirar. Nzamba osala makambo koleka réalité ya mboka wana. Deus vai fazer as coisas que mais a realidade daquele país. Est-ce que olinga ye? Mboka nyonso na réalité nango. Todo país tem a sua Mais realidade. soki otosi principe oyo, Mas se você obedecer o princípio, Nzamba akosalela yo. Deus vai te fazer Au-delà ya réalité wana. mais que a realidade daquele país. Nana so comprendre. Amen. Nana so comprendre. Amen. Comme si nous te voyons de comment tout sambela yo. Eu vou te dar testemunho do irmão antes de nos Eza orar. na ndeko moko Há um irmão, azalaka fidèle na Nzambe. ele era fiel com Deus. Fidèle na Nzambe. Fiel com Deus. Ndeko wana Aquele irmão, passar um moment difficile na vida. ele passou nos momentos difíceis da sua vida. Moment de désespoir na vida. Um momento de desespero na sua Na vida. yekolaka principe. Mas ele aprendeu um princípio.
chaque fois dans la vie, Toda vez na sua vida, pour rendre ensemble action de grâce. ele rendia ação de graça a Deus. Je me souviens de ça. Um dia, o que aconteceu? Ele trabalhava numa empresa boa. Ele tinha um bom salário. Ele era fiel a Deus. E ele dava ação de graça fiel. No dia que ele teve trabalho, ele chamou o pastor em casa. Disse, pastor, esse trabalho eu esperei um bom tempo. Assim que Deus me deu, eu vou dar ação de graça. Que Deus proteja o meu trabalho. Amém. Ouça a coisa que aconteceu. Ele deu ação de graça. O pastor olhou para ele e ele foi. O que aconteceu? Ele vivia numa casa que ele pagava renda. Aquela casa que ele pagava renda, ele foi proporcionar uma casa em crédito. Ele aceitou e foi entrar naquela casa. Amém. Aquela casa ele pagava pouco a pouco. Depois de 2 meses, o trabalho terminou. Onde ele para poder ter salário já no ano? Ele pensou, a casa ali que eu tenho em crédito, como é que eu vou pagar? O trabalho terminou. Quando ele pegou o seu o último salário, ele foi no pastor. Disse, pastor, eu vi o meu ação de graça, mas nessa vez, porque Deus me tirou do trabalho, o pastor admirou. Disse, e durante o trabalho você veio dar ação de graça? Sim, papá. Porque a Bíblia diz, em toda situação, você deve render graça. O meu ação de graça está aqui. Porque como perdeu o trabalho, o pastor ficou... Meu Deus. Eu olhei para o trabalho. Agora o trabalho 2 meses só terminou. Começou a fazer o pastor incomodar o pastor. Aleluia. Um mês depois, a sua casa queimou. A casa que ele pagava em crédito queimou. Ele veio no pastor. Pastor, eu trouxe a minha ação de graça. Porque a casa queimou. Neste momento, não tenho a casa. Estou aí no meu sogro. O pastor disse, meu Deus, em que situação está passando essa pessoa? Mesmo eu não vou conseguir. Assim que essas casas estavam em... A casa que as pessoas pagam seguro. Quando ele tirou as fotos como uma casa queimou, ele foi apresentar no trabalho de segurança. Aleluia. E levaram num bairro onde ele sonhou na sua vida. Será que escolhe a casa? Escolher a casa mais que 10 que a casa que ele tinha. Quando ele entrou naquela casa, o seu vizinho era o dono de uma empresa que estava procurando os trabalhadores. De maneira ele levantou. O vizinho disse, tudo bem. Est-ce que parce que mon côté à ça marketing, dans un besoin directeur à marketing d'entreprise là. Mais là on a ça là mon fou. Ya solo, là ça na mikanda. Dá os seus documentos. Ele apresentou os documentos. Disse, vamos, você vai começar o trabalho hoje. Aleluia. Donc, ele perdeu tudo. Mas ele não esqueceu o princípio de Deus. O que que Deus fez? E ele retornou mais que ele tinha. Aquele irmão estou dizendo. Até hoje. Ele está em vida. Eu vou lhe mandar chamar aqui para poder testemunhar. Aleluia. Ele vai vir aqui para poder testemunhar. O que quer dizer? Na nossa vida, os princípios de Deus não escolhe a pele. Não escolhe quem você é. Se você obedecer, e vai te abençoar. Est-ce que tu m'accompagnes? Est-ce que tu m'accompagnes? Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Zamba sungangai. Zamba sungayo. Tozala fidèle na ba principe nzambe. Alléluia. Zamba sungangai. Zamba sungayo. Tozala fidèle na ba principe nzambe. Alléluia. Zamba sungangai. Zamba sungayo. Tozala fidèle na ba principe nzambe. Otomona bikamo nzambe. We reverence you, Lord.